Seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E eu digo amém. Amém. Queridos irmãos, o texto escolhido da festa neste dia tem como palavra-chave fé. E fé, meus amados irmãos, ele tem muitos sentidos que nós podemos aprender pelas Escrituras Sagradas. Nós temos a fé que nós podemos chamar de fé natural. É aquela fé que todos nós temos ou confiamos em algo ou em alguém. Quando eu saí de casa hoje e bati a chave do carro, eu tive fé, ou seja, eu confiei que o carro me traria até aqui. O pastor Farias, mesmo eu chegando atrasado, ele teve fé que eu ia chegar. Então, isso são exemplos de fé natural. É a fé que nós temos e usamos todos os dias, porque acreditamos em alguma coisa. E nesta crença confiamos que aquilo vai acontecer ou vamos fazer alguma coisa. É a fé natural de todas as pessoas. Mas a Bíblia também nos ensina, meus amados irmãos, que nós temos a chamada fé salvadora. E o que é a fé salvadora? É a crença que nós temos que Jesus desceu dos céus, veio até esta terra, morreu na cruz do Calvário, pagou pelo meu e pelo seu pecado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai. Por isso eu acredito e tenho fé que eu tenho os meus pecados perdoados, não estou mais condenado à morte eterna, mas tenho um lugar preparado para mim lá no céu de glória. Isso, meus amados irmãos, é exatamente o que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer que nós somos justificados pela fé, e esta fé me faz agora ter novamente paz com Deus. Então nós temos também a fé que faz acreditar, que nos faz mover a cada dia e sabermos que o nosso fim não é aqui. É a fé salvadora. Mas a Bíblia também nos ensina, e é o objetivo desta festa quando escolheu o tema, de nos lembrar que temos também a fé que podemos chamar da fé que traz milagres, da fé que opera maravilhas, da fé que é aquela na qual nós confiamos em Deus, de tal maneira que aquilo que pareça impossível aos nossos olhos, aquilo que pareça difícil às nossas condições, Deus ele pode executar, porque Ele é Deus. E a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, tem muitos exemplos de pessoas e de momentos históricos
que faz exatamente eu e você acreditar e crer neste Deus. Mas a pergunta escolhida para o tema da festa é: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E Jesus já está exatamente trazendo esta pergunta dentro do contexto de uma parábola, na qual ele mostra duas figuras interessantes. Um juiz que não era boa pessoa, não respeitava as pessoas, nem atendia todas as pessoas, o que a Bíblia chama de iníquo, ou uma pessoa injusta para a sociedade. Qualquer semelhança em nossos dias é mera coincidência, né? Mas era uma pessoa injusta no meio do povo, mas ele encontrou uma pessoa que era persistente, insistente, alguém que ficou no pé daquele juiz para que ele pudesse julgar a sua causa e não desistiu até que o juiz fizesse aquilo que aquela mulher desejava. Quando Jesus termina de falar essa parábola ou contar essa história, ele coloca exatamente dizendo para eu e você que o nosso Deus não é igual àquele juiz. O nosso Deus, ele é juiz sim, mas ele é um juiz justo. E sendo ele um juiz justo, vai dizer que ele fará justiça a todos aqueles que clamem a ele. Ele fará justiça, ou ele fará o melhor que ele pode fazer para todos aqueles que clamem a ele. Mas tem um detalhe: o filho achará fé na terra? Você verdadeiramente confia que este juiz, ele pode fazer algo por você? Jesus faz essa pergunta porque deseja que nós também possamos responder isto. Temos fé? E a fé, meus amados irmãos, ela surge, ou ela pode ser aumentada, muitas vezes, quando nós passamos por algum tipo de dificuldade. Quando estamos, na verdade, passando por algum tipo de tribulação, não devemos entender isso apenas como sendo algo que está nos abalando, nos entristecendo, mas devemos entender que muitas vezes é aqui que Deus vai tratar comigo e com você. É muitas vezes, meus amados irmãos, a tribulação, a angústia, a dificuldade, um campo de aprendizado. E é isso que exatamente Jesus vai nos mostrar nesta passagem. O capítulo 14 de Mateus é o capítulo que já inicia com o grande milagre de Jesus. E isso é interessante que nós percebemos. Os discípulos já viram de Jesus muitos milagres. E este aqui não é diferente. Jesus chega ao lado do Mar da Galileia, ou em alguns momentos é chamado também de Lago de Genezaré. Dependendo da posição que você está, ou que o autor do livro está, ele chama então o Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Mas é o mesmo lago. Jesus então chega com a banda deste lago, e aí ele percebe que a multidão chega e se aglomera, e ele começa a ensinar, e a hora vai passando, e o tempo vai passando, e então Jesus se preocupa com ele e diz: vamos dar de comer a este povo. Mas os discípulos sabem, meus amados irmãos, que pela razão humana, aquilo era impossível. Era difícil acreditar que poderia se dar de comer a todas aquelas pessoas. Porque o texto vai dizer que era pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que vocês têm aí? Jesus pergunta. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. É suficiente. Suficiente? É suficiente. Cada um pega um cestinho. E Jesus começa a partir o pão. E Jesus começa a partir o peixe. E toda a multidão foi alimentada. E ainda sobrou 12 cestos cheios. É um milagre que aqueles discípulos enxergam junto com a multidão. Algo que não era possível na razão humana acontecer. Era literalmente impossível.
mas não há impossível para aquele que é Deus. Mas veja, Jesus dá este exemplo, e logo que isso acontece, já é tarde, ele então diz: voltem para o outro lado, ou passem para o outro lado. Eu vou ficar aqui mais um pouco, eu vou despedir a multidão, mas vocês podem ir na frente. Então o texto vai dizer que no entardecer, tanto Mateus como Marcos e João, eles vão comentar o mesmo episódio. Então, ao entardecer, já no início da noite, os discípulos então atravessam ou seguem dentro ao mar da Galileia. Jesus permanece ali. Jesus permanecendo ali e está sozinho, como era um dos seus costumes, ele sobe ao monte para orar. E aí, meus amados irmãos, o que acontece é que quando os discípulos estão no meio do mar, estão ali exatamente fazendo e executando a ordem de Jesus, surge então uma grande tempestade. E essa tempestade assola aquele barco, assola os discípulos, que eles estão remando e não saem do lugar. Não podem atear as velas, porque senão eles voltam, porque diz o texto, o vento era contrário, e eles estão tentando ir para frente. O que esse texto já nos ensina, meus amados irmãos? Que há momentos em nossa vida que nós não aprendemos lições em tempos de bonança. Nós não aprendemos lições em tempo de céu aberto. Nós não aprendemos lições quando o sol está brilhando. Muitas vezes nós vamos aprender lições no meio da tempestade. Os discípulos não sabiam, mas eles estavam na cadeira da escola de Jesus. Os discípulos ainda não reconheciam que eles estavam no curso intensivo de Jeová. Porque há momentos em nossa vida que Jesus trata com a nossa fé de forma devagar. Às vezes, como alguns gostam de dizer, é a escola do deserto. 40 anos sofrendo, Deus me livre. Mas tem pessoas que vão aprendendo aos poucos. Mas tem alguns que Jesus gosta do curso intensivo. É agora que você vai aprender a confiar em mim. E o texto vai dizer que exatamente Jesus está ali orando. E os discípulos estão remando e não saem do lugar. 18 horas, eu vou colocar 18 horas como sendo o entardecer. Eles saíram dali e Jesus só foi até eles às 3 da manhã. Imagine você no meio de um lago, tentando andar para frente, o lago voltando sempre para trás, você se esforçando para remar, mas nada acontece. Das 6 horas da noite às 3 horas da manhã. Você pode dizer assim: é momento de desistir. É momento de abandonar essa luta, porque não tem mais como acontecer nada. E muitas vezes, meus amados irmãos, isso acontece comigo e com você também. Vivemos a nossa vida e estamos vivendo ela nesta terra, e Jesus nos alertou, e não deveríamos ter medo disso. No mundo tereis aflições. Então nós devemos entender que muitas vezes passaremos por dificuldade, mas às vezes a dificuldade ela se prolonga por um tempo ao qual nós não estamos mais suportando. Talvez seja uma questão familiar, talvez seja uma questão no seu casamento, que você tem lutado, mas você não vê a solução. Talvez é uma busca, talvez por um emprego, por algo que você tem lutado, colocado currículos, ido na batalha, mas aquilo também não chega. E isso, meus amados irmãos, muitas vezes vai sim entristecendo a cada um de nós e nos levando ao desânimo, muitas vezes espiritual também. Mas nós temos que viver nesta terra, mesmo passando por aflições, de duas maneiras diante de Deus. Ou você passa com medo, ou você passa com fé. Entenda isso nesta noite.
Devemos viver a nossa vida de tal maneira que Deus nos enxergue com medo ou com fé. A primeira opção, ela é a mais fácil de acontecer. Porque perceba, você está no meio do lago, numa tempestade, vento forte, noite escura. Para piorar, você está ali no desespero, vem uma pessoa andando no meio do mar e diz, pelo amor de Deus, é uma assombração. E o povo começa a gritar agora ficou pior ainda. Porque além da dificuldade, ainda está vindo alguém que ele não conhece. Mas lá do meio do mar, Jesus diz, não se preocupe não, sou eu. Diz, sou eu. Quando Jesus está dizendo sou eu, é para você esquecer toda a luta, toda dificuldade, toda angústia, porque Ele está chegando para ficar do teu lado. E Ele do teu lado as coisas vão mudar. E Ele do teu lado o problema vai ter uma outra solução. Porque Jesus chegou para estar contigo. Só que tem gente que ainda duvida. Se tiver algum Pedro aqui, não se manifeste. Mas Pedro é Pedro na Bíblia Sagrada. Aí Pedro vai dizer, Senhor, é tu mesmo? Se é o Senhor, eu ainda estou duvidando, pode ser uma alma penada. Se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E aí Pedro está ali e Jesus diz, venha, venha. E Pedro então, talvez já tenha passado muitas vezes de barco naquele mar, naquele lago, mas é a primeira vez que ele vai botar o pé fora do barco, no meio do lago. E ele coloca o pé por fé. E ele anda um pouquinho até chegar perto de Jesus. Mas o que acontece, meus amados irmãos? Bate o vento. A onda começa a chacoalhar. E Pedro começa a olhar novamente para a dificuldade. E ele começa então a afundar. Porque nós, mesmo tendo a certeza de que Jesus está conosco, mesmo tendo a certeza que Jesus está ao meu lado, se eu tiro os olhos de Jesus e coloco os olhos na dificuldade, você também vai afundar. Você também vai afundar. E não critique Pedro, porque ele temeu estas coisas. Porque o medo é exatamente o meu reconhecimento de que eu não posso, de que eu não tenho condições, que a dificuldade, que as lutas são maiores do que as minhas capacidades. Medo é reconhecer que eu não tenho condições, mas o segredo no medo é olhar para Jesus. Se ele disse venha, vá até Jesus sem questionar. Se o medo é o reconhecimento de que eu não tenho força e não tenho condições, a fé é exatamente o contrário. A fé é a minha demonstração que mesmo eu sabendo que sou pequeno, eu sirvo um Deus que é grande. Isso é fé. Porque, meus amados irmãos, quem tem fé anda numa estrada que ainda não foi asfaltada, mas sabe que vai chegar lá no final do caminho. Quem tem fé abraça algo que está desejoso, mesmo não tendo ainda em seus braços, porque sabe que será concedido a ele. Quem tem fé, ele imagina exatamente a sua bênção lá na frente, confiando que Deus vai fazer por ele. Isso é ter fé. Isso é verdadeiramente confiar em Deus. E como eu disse no início, tem muitos exemplos na Bíblia Sagrada. Muitos exemplos, da qual Deus nos mostra que o que eu preciso ter é fé. Livro de 2 Reis, capítulo 4, você conhece essa história. Uma mulher que tinha um grande problema, porque o seu marido havia morrido e havia deixado muitas dívidas para a família. E os credores estavam cobrando aquela mulher, e a única coisa que ela poderia, e não entendam mal, porque era uma possibilidade naquela época, de alguém ser levado como escravo
para poder pagar uma dívida, não que ele ficasse escravo para sempre, ele poderia voltar, mas era uma forma, mas aquela mulher só tinha aquele único filho, e ela não queria que o seu filho fosse para longe dela, e ela no seu desespero vai até o homem de Deus, que nós sabemos que é Eliseu, e a pergunta que Eliseu faz é exatamente para testar a fé daquela mulher. O que você tem em casa? Eu tenho uma botija, um vaso com azeite. Muito bem, vai então na vizinhança, procure outros vasos, ou peça muitos vasos emprestados, entre dentro de casa com seu filho, tranque a porta e comece a encher os vasos. Ela fez isso, mas perceba uma coisa: encheu um vaso, encheu o segundo, encheu o terceiro, não sabemos quantos vasos aquela mulher conseguiu, mas teve uma hora que ela pediu o último vaso e disse: não tem mais vaso. E aí o texto vai dizer: e parou o azeite. Mas entenda, o texto diz parou, o texto não diz acabou, faltou o azeite. Sabe por quê, meus amados irmãos? A fé daquela mulher foi demonstrada pela quantidade de vasos que ela pediu. E eu digo mais, posso até estar imaginando algo a mais: os tamanhos dos vasos, eles foram conforme a fé daquela mulher. Entenda isso nesta noite: o azeite ele só para porque não tem mais vaso. Não vai deixar faltar azeite, não ia deixar de derramar mais se tivesse mais 2, mais 3, mais 4. Quantos vasos tivesse, o azeite estaria sido derramando. Jesus, ou Deus, está mostrando pelo exemplo da mulher aqui, que nós devemos demonstrar a nossa fé, porque Deus é aquele que ainda tem azeite para derramar, mas você tem que ter muito vaso. O problema não é em Deus, o problema é em nós. Você entende isso? O azeite parou, ele não acabou, ele não faltou. Muitas vezes, meus amados irmãos, Deus nos mostra que o padrão da Bíblia Sagrada, o padrão que Jesus nos mostra é sempre esta pergunta: se você crê. Jesus demonstrou isso muitas vezes nos Evangelhos. A fé é sempre o oposto do medo. Capítulo 5 do livro de Marcos é o capítulo dos desesperados. É o capítulo das pessoas que estão querendo que Jesus faça alguma coisa com eles. Jesus então volta depois de livrar ali o menino, lá em Gadara. Chega um homem que pede para que ele vá até a sua casa, não deixou Jairo, porque a sua filha está doente. E se Jesus chegar lá antes da menina morrer, acontece alguma coisa. Era a fé de Jairo. Mas Jesus então diz: eu vou lá na tua casa, pode ficar tranquilo. E Jesus começa a caminhar com Jairo e com a multidão para ir até a casa de Jairo. Todo mundo queria ver o que iria acontecer. Mas no meio do caminho tem outra desesperada. A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Acontece o milagre. Jesus começa ali a parar e a conversar com aquela mulher. E o pobre do Jairo está ali agoniado. Homem, vamos logo embora, que a menina está doente. Bora que o tempo está passando, pode acontecer o pior. E exatamente o pior acontece. Não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Acabou a fé de Jairo. Porque na nossa mente, meus amados irmãos, no contexto humano, a morte é o fim. É a pior notícia que nós podemos receber. Mas Deus não se incomoda com notícia ruim. Deus não se preocupa que alguém está dando uma má notícia. Deus não se importa com as situações da natureza. Deus não está preocupado com a economia desta terra. Deus não está preocupado com a política desta nação. Deus é Deus e para Ele não tem notícia ruim. Ele não se abala com isso. A menina morreu. Aí o que Jesus disse para aquele homem? Não temais, crê somente. Ou traduzindo para a nossa mensagem desta noite: não
tenha medo, tenha fé. Tinha acabado a fé do homem, mas Jesus está dizendo: aumente novamente a fé, volte a ter fé, porque eu não disse que ia lá. Se eu disse que ia lá, eu vou lá. E Jesus foi até a casa de Jairo, ressuscitou aquela menina, e o que deveria ser um dia de choro e de tristeza, foi um dia de alegria e júbilo, porque além da menina estar curada, ela foi ressuscitada. Mas era necessário, meus amados irmãos, o que? Crer, ter fé. Jesus disse a Jairo: não temas, mas tenha fé. A questão é ter fé. Mateus capítulo 9, Jesus está descendo do monte da transfiguração. E descendo do monte da transfiguração, ali só para os mais íntimos, chega abaixo do monte, no lugar então mais plano, está a maior confusão do mundo, porque um homem trouxe o seu filho epilético, que era também endemoniado, e pediu a que os discípulos pudessem fazer alguma coisa. Os discípulos não puderam. Jesus então, não vou dizer irritado, talvez não seja a expressão correta, mas ele vai dizer: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ou seja, vocês não conseguiram resolver, eu tenho que fazer, mas vai ter um dia que eu não vou estar aqui. Jesus está dizendo: quem tem que ter fé são vocês. Mas aí Jesus vai conversar com aquele homem, porque o homem chega também para Jesus e diz: Senhor, eu trouxe, mas os discípulos não puderam. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda. Jesus vai exatamente reverter a pergunta daquele pai: se eu posso, se você crê. Entendeu o que Jesus está dizendo? O problema não está em Jesus. O problema não está em Deus. O problema é se eu e você tem condição de crer. A questão é se eu e você tem condição de acreditar que Deus pode fazer. E nós, meus amados irmãos, servimos a um Deus que faz tudo. Até mesmo quando a nossa fé está pequena, como é aqui na condição de Pedro. Porque Pedro começou talvez com uma fé tão grande, porque começou a caminhar, mas depois começou a enfraquecer e começou a afundar. Mas Jesus vai lá, pega na mão de Pedro, sustenta Pedro, bota ele dentro do barco, acalma a tempestade. Aleluia. Mas aí Jesus vai perguntar: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus estava à frente com ele. Jesus estava ordenando que ele fosse. Por que duvidou? Nós temos, meus amados irmãos, algo. Existe alguma coisa que prove ou que faça com que eu e você não acreditem em Deus nesta noite? Há alguma razão para você desacreditar que Deus pode operar um milagre na sua vida? Deus é Deus que não foi impedido de fazer nada. Quando o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho e não tinha como ir para outro lugar, porque na frente tinha o mar, atrás tinha Faraó, Deus não se preocupou com isso e abriu um caminho no meio do mar. Não é problema para Deus. Talvez alguém pense: mas Deus fez aquilo com o povo de Israel, fez até mais com o povo de Israel. O povinho vai reclamar, né? E a Bíblia vai dizer que eles começaram a questionar e a reclamar do maná, porque só tinha maná, e eles só comem maná e não tinha outra coisa para comer. E começou a ter saudade do Egito. Aí Deus então diz: pois vocês vão comer carne. E não vão comer carne só um dia não, vai comer carne 30 dias. Até Moisés duvidou. Senhor, vem cá, só um minutinho, tenha calma. Ele está no meio do deserto. Como é que o senhor vai arranjar carne para 2 milhões de pessoas aqui? E não é só um dia não, é 30 dias.
Moisés, eu vou mostrar a este povo quem eu sou. Vão comer carne até sair carne pelo nariz. Mas eles vão entender que quem manda aqui sou eu. Não há dificuldade nenhuma para que você deixe de crer em Deus. Porque Deus é aquele que vence 100 mil com apenas 300. Deus é aquele que faz ressuscitar o morto, que a irmã diz, está fedendo faz 4 dias, Jesus. Não tem condições, mas é o Deus que faz, tira a pedra e chama ele para fora. É o Deus que não se preocupa se está vivo ou se está morto, porque Ele é o dono da vida, porque Ele também estava sepultado com a guarda da porta, com a pedra pesada, mas não impediu Ele de sair ao terceiro dia, aparecer ao discípulo e dizer, eu estou aqui. Não há nada que você venha me dizer nesta noite, de que não é possível crer que Deus pode fazer algo por você. Só existe uma coisa que Deus não vai fazer nem por mim nem por você: é crer. Isso Deus não faz. Isso tem que partir de você. O crer, o acreditar, o ter fé em Deus tem que partir de mim e de você. Mas quando isso acontecer, quando verdadeiramente eu acreditar em Deus, não há nada que Ele não possa fazer por mim e por você. A única coisa que vai fazer que não aconteça é a minha e a sua incredulidade. E o que eu acho lindo, meus amados irmãos, para encerrar, porque ela já passou, o que eu acho lindo é a sinceridade daquele homem que foi até Jesus com seu filho. Jesus diz, você tem que crer. E às vezes, meus amados irmãos, a gente tem dificuldade para acreditar. A gente tem dificuldade para olhar e ver além dos nossos olhos carnais. Mas a sinceridade daquele homem, eu às vezes oro com a mesma sinceridade a Deus. Eu digo isso porque eu faço isso. Jesus, ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Jesus. Eu creio, mas é aquela crença bem pequenininha. É aquela crença já duvidando, Deus nos perdoe. Mas é aquela fé pequenininha. Mas aquele homem estava com os olhos naquele que podia fazer algo pelo seu filho. Ele disse, Senhor, eu creio tão pouquinho. Mas se o Senhor pode, me ajude mesmo com minha fé pequenininha. Se você tem uma fé pequena hoje, Deus lhe convida para que você aumente a sua fé. Se você tem uma fé que ainda não consegue contemplar além daquilo que você deseja, nesta noite Deus lhe convida a aumentar a sua fé. Talvez você não precise passar pelo curso intensivo dos discípulos. Talvez você não precise passar pela dificuldade que estes homens passaram. Talvez você possa crer em Deus hoje. E crer em Deus, meus amados irmãos, é exatamente testemunhar o que esses homens fizeram. Como nós dissemos, eles já viram muitos milagres. Antes deste aqui, Jesus operou aqui a multiplicação dos pães e peixe. Mas é somente neste momento que estes homens reconhecem quem é Jesus. O Pai já tinha dito, este é o meu Filho amado. Os demônios já haviam dito que ele era o Filho de Deus. Mas os discípulos ainda não tinham dito pela sua própria boca quem era Jesus. E eles vão dizer aqui no versículo 33: és verdadeiramente o Filho de Deus. Para que eu e você tenha fé, nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele tem poder como Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser na minha e na sua vida. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Eu quero orar por você. Não sei se você está passando por alguma dificuldade neste dia. Não sei se você está passando alguma dificuldade que talvez já há tempos você tem pedido a Deus. Se você já tem passado dias
passando alguma dificuldade. Mas aqui está um Deus que pode mudar a sua situação. O que é que eu preciso fazer, pregador? Só acreditar. O que eu preciso fazer? Colocar a minha fé em ação. Reconheça que você não tem condições. Reconheça que você não tem forças para ir mais para frente. Bote o remo de lado e chame Jesus para apaziguar a tempestade. Porque se você ficar remando sem Jesus, você não vai sair do canto. Mas se você convidar Jesus e Ele estiver ao seu lado, tudo vai dar bem. Alguém nesta noite para Jesus? Não estamos pregando só para a igreja do Senhor nesta noite. Estamos pregando para você também que deseja nesta noite também colocar a sua fé naquele que pode resolver o seu maior problema. O meu maior problema é: o homem tem um grande problema, se chama pecado. O homem tem um grande problema que ele não consegue resolver sozinho. É a mesma coisa. Ele não consegue ter perdão dos seus pecados da sua própria força. Mas há um que fez por nós. Mas tem um que foi até a cruz por mim e por você. E por isso Ele pode dar a cada um de nós a salvação. Alguém nesta noite para Jesus? Tenha fé e alcance a fé salvadora nesta noite. Alcance a fé para que você possa também dizer, como esta igreja que há 25 anos comemora não só esse templo, não comemora só porque a igreja está aqui neste bairro, mas comemora que há 25 anos tem servido a Jesus, não esperando algo nesta terra, mas esperando chegar um dia no céu. Aleluia, Deus! Se não, estamos aqui fazendo tudo errado. Se a minha esperança não é chegar ali, como disse Paulo, nós somos os homens mais miseráveis desta terra. Mas eu sirvo a Jesus, porque eu quero um dia chegar lá. Eu estou lutando a cada dia e pedindo a Jesus que nos ajude e nos aumente a fé para que eu possa chegar ali. Alguém nesta condição nesta noite? Se não há, nós vamos orar com a igreja. Você talvez tenha o seu problema. Pastor, não tem problema nenhum, graças a Deus por isso. Você conhece alguém que tem problema? Ore por ela neste momento. Seja um intercessor nesta noite, para que aquela pessoa que talvez não tenha fé como você tem, mas ele vai ser alcançado pela sua fé. Deus vai mudar o quadro pela sua fé. Deus pode mudar a situação pela sua fé, para que nós possamos ouvir de Jesus, como Ele disse a muitas pessoas: seja feito conforme a tua fé, para que Deus seja glorificado nesta terra mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas bondades e misericórdias sempre presentes em nossas vidas, por aquilo, Pai querido Santo, que tens falado ao nosso coração neste lugar. Tu és aqueles, ó Deus, que opera milagres, maravilhas, prodígios no meio do teu povo. Para ti, Senhor, não há impossível, não há nada que o Senhor não pode fazer. Tu tens controle de todas as coisas, poder e autoridade para mudar qualquer tipo de situação, para mudar qualquer tipo de quadro, para mudar, ó Pai querido Santo, a vida daqueles que estão aqui, ou por aqueles que estamos orando, que talvez estejam em casa, que talvez estejam no hospital, que talvez estejam em outro estado, em outra cidade. Não sabemos, ó Pai, mas unimos a nossa fé nesta noite, Senhor. E pedimos a Deus por fé na crença de saber a quem servimos, para pedir: Senhor, nos ajuda. Chega ali, ó Pai, conosco. Ó Pai querido Santo, muda a situação. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais condição de remar, eu não tenho mais condição, Pai querido Santo, de lutar. A força está acabando, mas a minha fé não pode desfalecer. A nossa fé não pode diminuir, Senhor. Nós temos que acreditar verdadeiramente em Ti e esperar o dia da nossa vitória. Esta é a nossa oração neste lugar, Senhor, te pedindo: ouve a oração do Teu povo e muda o quadro nesta noite, em o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Louvamos a Deus por mais uma noite na presença do nosso Deus. Grato por tudo que Ele tem feito conosco, né? Estamos felizes. A palavra de Deus foi pregada. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero agradecer a presença dos nossos irmãos do setor 10, dirigente, cada um e a congregação que conosco participou pela manhã, na consagração à noite está conosco, a nossa igreja local reunida também, que possamos nós não desfalecer na fé, né? Mas continuar firme a nossa jornada. Louvado seja Deus para sempre, o pastor que nos trouxe a palavra, aleluia, que o nosso coordenador, pastor coordenador Raimundo Faria convidou, a nossa cantora também, irmão Moisés, irmã Érica, irmão Muniese, sua esposa e todos os irmãos, que Deus o abençoe grandemente, aleluia, que possamos estar firme, aleluia, aguardando, aleluia, a vinda do Senhor nosso Deus, que é alguém, a igreja almeja tanto, porque as lutas, as dificuldades são grandes, né? Cada dia mais, cada dificuldade que aparece, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele está no controle e Ele é o dono desta igreja. Que Deus possa abençoar também o nosso pastor do setor coordenador, que nos confiou o trabalho aqui, e nós estamos aqui, aleluia, para contribuir com a obra do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Eu vou passar para o pastor, ele vai estar, aleluia, está encerrando. Graças a Deus, irmãos, nesse momento nós vamos encerrar. Nós queremos agradecer aos nossos visitantes, todos quanto está aqui conosco, nos visitando. Nossos irmãos, que até não foi citado o nome, mas que temos a honra de tê-lo conosco aqui esta noite. Também quero fazer menção da nossa irmã diaconisa Júcia Maciel com seu esposo, Marlon, e o nosso Bruno Barca, pastor Bruno Barca. Os irmãos estão agradecidos a Deus por termos a honra de recebê-los em nossa congregação. Não é fácil trazer esses irmãos para a gente, eles têm as suas atividades também, mas eles abriram espaço na agenda deles para nos atender. A igreja está alegre, se assim é verdade, todos juntos vamos dizer. Primeiro para o pastor Bruno Barca. Pastor Bruno Barca, muito obrigado e que Deus te abençoe. Pastor Bruno Barca, muito obrigado e Deus te abençoe. Nossa irmã diaconisa Júcia Maciel com seu esposo Marlon, se assim é verdade, vamos dizer que Deus nos abençoe, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Aguardem os outros convites pela frente, em nome de Jesus. Quantos querem receber a oração da fé, querem vir aqui à frente? Vamos estar encerrando. Alguém quer vir aqui à frente receber a oração da fé? Sente que esse é o momento. A palavra foi de fé. Se você crê, se você acredita, aleluia, põe em prática a sua fé agora. Tem alguém que quer receber a oração da fé, quer vir aqui à frente? Vamos estar encerrando e com a oração da fé. Eu peço aos nossos dirigentes, nossos pastores, que por gentileza cheguem-se um pouco mais para cá e a gente possa impetrar esta oração da fé em nome de Jesus. Amanhã tem mais, é o encerramento das festividades desta congregação. Muito bem. Está vindo os irmãos, enquanto os irmãos estão vindos, nós já vamos estar impetrando esta oração. Em seguida, o pastor Bruno Barca vai estar dando a honra para nós de estar dando a bênção apostólica. Amém, pastor? Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, muito obrigado, Senhor. Aqui estamos honrando e glorificando o Teu nome nesse culto de gratidão a Ti por 25 anos. Mas aqui está o Teu povo, Senhor, Teus filhos perante o altar da esperança, da confiança, com seus joelhos dobrados, de pé, com a sua mão estendida diante de Ti, Senhor.
desejoso, desejosa por receber uma bênção, uma vitória, Senhor. Oh meu Deus, eu sei, Senhor, que a tua palavra, ela foi lançada, ela foi pregada, ensinada, Senhor, e alcançou o coração da tua igreja, dos teus filhos esta noite. Faz a obra gloriosa, passa teu bálsamo sarador, Senhor, sobre todos os corações que aqui está, seja na mente, Senhor, no coração, na alma, seja os problemas que lhes afetam, em nome de Jesus, que eles possam atravessar este mar, Senhor, confiante, meu Pai. Em nome de Jesus, concede-lhes vitória, bênção e graça. Cura esta noite, realiza milagres e maravilhas. Depois, Senhor, deste deleite glorioso, deste alimento espiritual que tem nutrido a nossa alma, conduz-nos para os nossos lares, envolvidos no manto sagrado do Teu Espírito Santo. É a nossa oração de fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder das consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqui presentes, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Salve o seu irmão, Papai do Senhor, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.